Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa aula a respeito do menu Filtros. Filtros é uma ferramenta que está aqui na parte de Dados, na aba de Classificar e Filtrar. E dessa aba a gente já viu a parte de Classificar. Agora nós vamos dar um pouco mais de atenção a filtros, ok? Bom, quais são as funcionalidades de um filtro? Para que ele serve? Basicamente, o filtro permite que a gente pegue essa nossa base de dados, que ela tem muitos dados aleatórios. Essa aqui até que é pequena, mas existem bases de dados que você precisa trabalhar utilizando o filtro, porque senão você não consegue nem sequer visualizar ela, você não consegue ter um correto entendimento dela, porque ela é muito grande, muito extensa. Então, para facilitar a nossa visualização de uma base de dados, a gente pode aplicar um filtro nela. Para aplicar o filtro, a gente tem que selecionar uma base de dados com um cabeçalho, ok? Ela precisa necessariamente ter o cabeçalho, porque o filtro ele vai ser aplicado nesse cabeçalho. Então, quando a gente for selecionar a base de dados, a gente pode selecionar ou apenas o cabeçalho, para uma base de dados que ela não tem nenhuma quebra, não tem nenhuma divisória entre essas bases de dados, ela é uma base de dados sólida, então aqui a gente não tem nenhuma linha em branco, não tem nada. Ou eu posso selecionar a base de dados inteira, para ter um pouquinho mais de certeza. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a base de dados inteira, lembrando, com o cabeçalho, ok? Então eu fiz a seleção aqui da minha base de dados e eu posso clicar no botão Filtros. Nesse botão, você vai perceber que apareceram aqui algumas setinhas na nossa planilha. Essas setinhas, elas indicam para nós que nessas colunas aqui da base de dados, existe a ferramenta Filtro à nossa disposição. E a gente pode utilizar elas quando a gente quiser. A gente não necessariamente precisa ficar com ele habilitado. Então, se eu fechar, por exemplo, a minha planilha do Excel e voltar nela, o meu filtro vai estar lá. Ele não vai sair daqui mais, a não ser que você venha aqui e clique no botão Filtro novamente, ok? Beleza. Para que servem os filtros? Nada mais é do que, além do menu classificar, que a gente já viu na aula anterior, então eu posso classificar de A a Z, de Z a A, ou classificar por cor, assim como a gente já mostrou aqui nesse curso, eu posso vir aqui e eu tenho outro menu disponível, que é o menu, de fato, de filtros. E esse menu, ele permite que eu faça coisas, por exemplo, vamos dizer que eu queira ver os itens apenas da marca Louis Vuitton. Eu posso vir aqui na setinha da coluna da marca e clicar em selecionar tudo, que já está habilitado, ou seja, ele vai desselecionar tudo, e escolher a marca Louis Vuitton. Dou um OK, e perceba que a minha base de dados, que antes era uma base de dados bem grande, ela desapareceu. Agora só tem as coisas que são da marca Louis Vuitton. Mas essa base de dados, ela não foi alterada. Ela ainda está na minha planilha, ela ainda está aqui e eu ainda posso visualizar ela. A única diferença é que, se você visualizar aqui do lado, o que o Filtros fez foi ocultar as linhas que não tinham a marca Louis Vuitton contidas nelas. Então, a linha 4 pula para a linha 16, 17, depois 25, 36 e assim por diante. Caso eu queira também, eu posso aplicar os filtros em mais de uma coluna. Então, vamos dizer que eu queira visualizar os itens apenas da marca Louis Vuitton da cor azul. Então, eu vou desselecionar aqui todas as cores e selecionar apenas a cor azul. Ok. Perceba que eu antes tinha uma base de dados extensa, muito grande, e agora eu reduzi toda essa base de dados apenas para os itens que eu tenho interesse. Então, é para isso que vai servir o Filtros, ok? Dentro do menu Filtros, nós também podemos reaplicá-lo. O que isso significa? Caso eu decida que esse item estoque foi lançado errado, por exemplo, e eu quero mudar ele para amarelo, perceba que ele continua aqui, mesmo com os meus filtros aplicados. Para eu reaplicar todos os filtros que estão na minha planilha aqui, não necessariamente tendo que clicar na setinha, eu posso simplesmente vir aqui nesse botão e clicar em reaplicar. Pronto. Para eu retirar os filtros que eu fiz, eu posso vir aqui na setinha, selecionar tudo novamente, nessa setinha também, ou então clicar em limpar, ou então desabilitar o filtro aqui na ferramenta. Eu vou clicar em limpar e perceba que a nossa base de dados, ela continua aqui. É a mesma base de dados de antes. Eu não fiz nenhuma alteração nela. Claro, além de mudar a cor azul para amarelo. Ok. Então, dentro da funcionalidade de filtros, nós também temos a opção de filtrar por cor. Assim como a gente tinha no menu classificar, quando eu tenho células amarelas aqui,
o menu classificar ele levava essa célula amarela, essas células amarelas aqui, por exemplo, que estavam na linha 13, para a linha 5. No entanto, eu posso vir aqui e aplicar um filtro de cor. Opa, aqui é classificar. Então eu posso aplicar o filtro de cor da cor amarela e perceba que ele manipulou a minha base de dados para eu ver apenas as linhas que estavam de outra cor, no caso a cor que eu selecionei é a cor amarela, e caso eu venha aqui e desabilite o filtro, ou limpe o filtro, ou venha aqui na setinha e limpe o filtro de cor, de tipo, perdão, limpe o filtro de tipo, ele vai vou retornar para a minha base de dados original. Então eu vou clicar em limpar e pronto, minha base de dados ainda está aqui. Dentro dessa setinha, eu também posso pesquisar pelos itens que eu tenho. Então, vamos dizer que numa lista grande, eu não esteja conseguindo encontrar o item. Eu posso vir aqui, por exemplo, em marca e digitar Let's. E ele vai encontrar aqui apenas a marca Let's. Então, eu posso selecioná-la ou desselecioná-la. Enfim, facilita um pouco quando eu tenho muitos itens na minha lista. Beleza? Dentro da parte de filtros, eu também tenho duas funcionalidades. A parte de filtro de texto e a parte de filtro avançado. Essas funcionalidades, elas são muito poucas utilizadas no Excel. Por isso a gente não vai ver elas agora no nosso curso, apenas mais adiante, ok? Então de filtros era isso. Vejo você na próxima aula.